Bom dia, galera bonita! Vamos corrigir as questões que eu mandei ontem no grupo. Escolhi aqui 5, só para a gente trabalhar rapidinho alguns pontos, tá bom? Então, gente, primeira coisa é quando você vai responder as questões, né? Sempre você lê o enunciado primeiro. Por quê? Porque muitas vezes tem textos longos, né? Que demandam bastante tempo de prova e que você lê sem necessidade alguma, porque a pergunta não faz com que você tenha que ler o texto, certo? Então, primeiro vamos ler o enunciado para depois ver se você precisa buscar essa resposta no texto, tá? Vamos lá. Para se entender o trecho como uma unidade de sentido, é preciso que o leitor reconheça a ligação entre seus elementos. Nesse texto, a coesão é construída predominantemente pela retomada de um termo por outro e pelo uso da elipse. O fragmento do texto em que há coesão por elipse do sujeito é. Então, primeiro, ele afirma aqui, né, que esse texto é construído por retomadas, né, de um termo por outro, ok? E pelo uso da elipse. A elipse, basicamente, é uma figura de linguagem que vem da omissão de um termo dentro do texto, certo? E o que ele está pedindo, no fim das contas, é, desses itens abaixo, algum que tenha a elipse do sujeito. Então, é bem específico, a elipse do sujeito. Sujeito elíptico, basicamente, é o quê? O sujeito oculto, né? Então, vamos lá. Na letra A palavra gripe nos chegou após uma série de contágios entre línguas. O sujeito já está exposto aqui, a palavra gripe, né? Então, não é essa. Partiu da Itália em 1743 a epidemia de gripe. É só colocar na ordem direta, né? A epidemia de gripe partiu. Então, temos o sujeito. O primeiro era um termo derivado do latim medieval influentia, que significava influência dos astros sobre os homens. Temos o sujeito aí também, o primeiro. O segundo era tal, temos o sujeito também. Por anulação, já vimos que a questão, o item é, né? Porém, vamos ler. Supõe-se que fizesse referência ao modo violento. Supõe-se, beleza. É um sujeito oculto mesmo, né? Ele supõe, só que a gente colocou aqui com o pronome. Tranquilo. Continuando, nós temos a questão 3, que é um simulado do INEP. Temos aí também um trecho de texto, mais uma vez, primeiro enunciado. O texto acima possui elementos coesivos que promovem sua manutenção temática. A partir dessa perspectiva, conclui-se que, ou seja, a partir da perspectiva dos elementos coesivos que colaboram aí no texto, vamos marcar qual a fala que está correta, né? Não precisamos ler o texto, podemos ir por item. A palavra mais, na linha 2, contradiz a afirmação inicial do texto, linhas 1 e 2. Vamos lá. O aumento de dióxido de carbono resultante de combustíveis fósseis, tal, pode ter consequências calamitosas, mas também. Então, não é só um mas, é mas também, não é contraditório, é adição. Tá errado. O item B, a palavra embora, na linha 4, introduz uma explicação que não encontra complemento no restante do texto. Vamos lá. Embora o dióxido de carbono seja essencial, quantidades excessivas desse gás prejudicam a saúde das plantas. Então, ele tem sim um complemento, que o complemento aqui é que as quantidades excessivas prejudicam, né? Tá dando a ideia, tipo, eu poderia até ter feito o oposto, né? O dióxido de carbono é essencial para o crescimento dos vegetais, porém, quantidades excessivas. Então, ok, só uma troca aqui. O item C. As expressões consequências calamitosas, na linha 2, e efeitos incalculáveis, na linha 6, reforçam a ideia que perpassa o texto sobre o perigo do efeito estufa. Voltando lá, temos consequências calamitosas para o clima mundial e também temos efeitos incalculáveis na agricultura de vários países. Tá certo? Ok. Na D, o uso da palavra cientistas na linha 3 é desnecessário para dar credibilidade ao texto, uma vez que se fala em estudo no título do texto. Vamos voltar lá? Primeiro, o aumento do efeito estufa ameaça plantas, diz estudo. Título do texto não consta aqui e não tem nada a questão dos cientistas, né? Cientistas da Universidade de Basel. É óbvio que vai dar mais credibilidade quando eu afirmo que são cientistas que fizeram essa pesquisa. Né? Então, não é o caso, essa aqui está errada. Até o momento, a correta é a C. Letra E. A palavra gás, na linha 5, refere-se a combustíveis fósseis e queimadas, nas linhas 1 e 2. Vamos voltar lá. Gás, na linha 5.
Ok. Vamos lá. Mostra-se que, embora o dióxido de carbono seja essencial para o crescimento dos vegetais, quantidades excessivas desse gás prejudicam a saúde das plantas. Ele está dizendo aqui que ele reforça a ideia de catástrofe, não é o caso. Então, como nós vimos que a alternativa C aqui é a que está correta, beleza, esse é o gabarito. Na questão 8, nem temos texto, né? Ele só pede para marcar a frase que está correta quanto às normas gramaticais do português, quanto à coesão textual e quanto à coerência, beleza? Então, tem que analisar aqui a gramática, a coesão e a coerência. O item A. Em Florianópolis, os salários são, em média, 50% menores do que os de Brasília, mas, apesar do custo de vida ser menor. Isso aqui ficou bastante confuso, não tem coerência alguma, ainda temos ali 2 maiúsculas no início, não está correto. Na B, o Chico Oliveira foi o único namorado que tive. Eu conheci ele através da internet e logo fiquei loucamente apaixonada. Loucamente está escrito errado, né? Então já não é esse também. Na C, o Estatuto da Cidade avançou com relação à CF ao prever a obrigatoriedade do plano diretor, não só para cidades com mais de 20 mil habitantes, artigo tal, como também em outras hipóteses. Esse não só com hífen já está errado também, não é esse. A D. O MPE encaminhou em ofício, que não está acentuado, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento, nem vou ler tudo. Eu já sei que tem um erro ali, paramos, né? Letra E. A taxa de desemprego subiu para 9,4% em maio, a maior desde 1983. Mas a perda de postos de trabalho ficou em 345 mil, bem inferior ao esperado, de 520 mil vagas. Esse aqui está coeso, está coerente e não tem nenhum erro, né, gramatical. Beleza? Essa é a alternativa correta, a letra E. Passamos então para as questões sobre dissertação argumentativa ou expositiva. Temos um pequeno trecho aí, vamos ver o enunciado. Pode-se afirmar que esse trecho é uma dissertação? Vamos ter que ler o texto, né? Bora lá. É comum no Brasil a prática de tortura contra presos. A tortura é imoral e constitui crime. Embora não exista ainda nas leis penais a definição do crime de tortura, torturar um preso ou detido é abuso de autoridade somado à agressão e lesões corporais, podendo qualificar-se como homicídio quando a vítima da tortura vem a morrer. Como tem sido enunciado com grande frequência, policiais incompetentes, incapazes de realizar uma investigação séria, usam a tortura para obrigar o preso a confessar um crime. Além de ser um procedimento covarde, que ofende a dignidade humana, essa prática é legalmente condenada. A confissão obtida mediante tortura não tem valor legal e o torturador comete crime, ficando sujeito a severas punições. Beleza, né? Vamos lá então às alternativas. Esse trecho é uma dissertação? Ok. Que apresenta em todos os períodos personagens individualizadas, movimentando-se no espaço e num tempo terríveis. Vamos parar aí que não tem personagens individualizadas, né? Isso é coisa de narrativa, o narrador, enfim, não tem narrador. O item B, que apresenta em todos os períodos substantivos abstratos, que apresentam as ideias discutidas, bem como a predominância de orações subordinadas que expressam o encadeamento lógico da denúncia. Beleza? Vamos retomar aqui. Ele já começa, né, no primeiro período, tortura, a tortura, tortura. Realmente, ele fala tortura em todos os períodos. E também tem o uso de orações subordinadas, né, para ajudar nesse desencadeamento lógico do texto. Ok, esse item está correto. Como os itens são grandes, a gente não precisa nem perder tempo aqui. Você já viu que está correto. Para, confia no seu taco e segue a vida, tá? Próxima questão. Nós temos aqui a questão 5 do CRM. Temos um texto bem grande e o enunciado, né? O texto configura-se como uma narrativa de fatos históricos que comprovam os efeitos negativos da propaganda sobre o comportamento humano. Então, eu quero saber se esse texto é uma narrativa. Vamos lá. Uma leitura rápida que a gente já descobre, ó. Com incontáveis linhas de cosméticos, academias, tal, negócios nesse ramo proliferam, atendendo a enorme demanda da sociedade,
Mas o culto à beleza física não é uma novidade do nosso tempo. Nós temos aqui a introdução, já vimos que ela tem uma tese. Depois, né, se você ler rapidamente, ele vai falando sobre ao longo do século, como isso funciona, tal, tal. Então, isso aqui é uma dissertação argumentativa, inclusive, beleza? Então, esse item está errado, tá? Essa questão está errada. Ela não é uma narrativa de fatos históricos. Dando continuidade. Próxima questão, questão 10 da FUNCAB. Temos um texto aí e o enunciado. Vamos ver se a gente precisa ler esse texto. O enunciado aqui. Pelas características da organização do discurso a respeito do texto, pode-se afirmar que se trata de uma... Aí ele está falando que é uma dissertação, uma narração, uma descrição. Vamos só passar os olhos nesse texto que a gente já consegue saber essa resposta. Voltando aqui, ó. Este artigo não é sobre a pornografia no mundo virtual, nem tampouco sobre os riscos de redes sociais, sobre o empoderamento do cidadão proporcionado pela grande rede. É a primeira vez na história que todos, ou quase todos, então a gente já vê aqui que ela tem características de uma dissertação. Para ser expositiva, ela teria que estar só expondo fatos, não é o caso. Ela apresenta uma tese que, inclusive, ao final, né, ela apresenta a síntese. Ó, o perigo da internet não está propriamente nela. O risco é considerarmos que, pelo seu sucesso, todos os outros âmbitos devam seguir a mesma lógica, predominantemente quantitativa. O mundo contemporâneo, cada vez mais intensamente marcado pelo virtual, necessita também de outros olhares, de outras cores. A internet, mesmo sendo plural, não tem por que se tornar um monopólio. Top, isso aqui não é de forma alguma uma narrativa, nem uma descrição, né? Vamos ver os itens? Então, esse texto se trata de uma dissertação de caráter expositivo, pois explica, reflete e avalia ideias de um modo objetivo. Não, ele apresenta a tese, ele apresenta argumentos, ele defende um ponto de vista, né? Nesse caso, nós sabemos que não é uma narração, não é uma descrição, não é uma expressão injuntiva, que expressão injuntiva seria o quê? O manual, né? Ou ordens, né? Algo nesse sentido. O que está certo aqui é a letra C, dissertação de caráter argumentativo, pois faz a defesa de uma tese com base em argumentos, numa opressão lógica de ideias com o objetivo de persuasão. Fechamos isso aqui, ok? Então, se tiverem alguma dúvida, se quiserem saber mais sobre alguma questão, falem com a gente aí no grupo, né? Vamos trocar ideias sobre isso e daqui a pouco a gente tem mais conteúdo. Até mais!